continuar a tua história. Amém, meu irmão? Queridos, eu quero convidar você a ler comigo o texto de Apocalipse capítulo 5. São 14 versículos e eu quero ler com você uma leitura maravilhosa. Só a leitura de Apocalipse capítulo 5 já enche nosso coração de Deus. Só a leitura de Apocalipse capítulo 5 já faz com que a gente esteja com o coração apertadinho por ver a glória e a grandeza do Senhor. Você que está aí na sua casa, acompanhe com a gente, abra a tua Bíblia também, Apocalipse capítulo 5, de 1 a 14, você que está aqui com a gente, abra aí tua Bíblia, se você ainda não encontrou, tem aqui no telão, você pode ler também. Diz assim, o tema da palavra nessa noite, o tema da leitura, também o tema do texto, né? O livro e o cordeiro. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Você pode ler comigo só essa frase aí, bem forte? Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam:
Você pode ler comigo o que eles diziam? Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder. Aleluia. Os 4 seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aleluia. Amém, irmãos? Que maravilha. É muito bom a gente ler esse texto de Apocalipse. É muito bom a gente ter a palavra de Deus sobre o nosso coração, para enriquecer nossa vida e nossa alma em dias tão difíceis. É difícil a gente meditar no livro de Apocalipse. Poucas meditações a gente pode ver no livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolos e códigos, e é um livro que, para estudar o livro de Apocalipse, uma pessoa precisa conhecer um pouco da língua grega e ter excelentes, bons comentários, estar junto com pessoas que se aprofundaram, porque é muito fácil a gente se perder nas ilustrações do livro de Apocalipse. Mas o Senhor nos dá graça, nos dá misericórdia, e nós podemos aprender, meditar na palavra de Deus gradativamente, mesmo sendo um texto assim tão profundo. Deus quer falar ao seu coração e quer esclarecer para você coisas nesse dia. O texto, para ser aplicado à nossa vida, precisa de que a gente vá explicando algumas coisas, mas com certeza Deus vai falar ao seu coração nessa noite através da palavra dele. Posso ouvir um amém? Irmãos, João foi o homem escolhido por Deus para escrever todo o livro de Apocalipse. João já estava idoso, ele tinha cerca de 94 para 95 anos de idade. Era um tempo difícil. Nero, o imperador, já tinha morrido. Agora o imperador era Domiciano, e ele era muito mal, um homem que perseguia e muito a igreja de Jesus, os crentes daquela época, desse primeiro século aqui. E João foi o último. Todos os discípulos de Jesus já tinham morrido. João foi o último que estava vivo, e ele foi preso. E na sua prisão, na condenação que ele recebe por seguir a Jesus, ele é condenado não a ser morto, mas ficar exilado numa ilha, a ilha de Patmos. E na ilha de Patmos ali, isolado, longe de tudo, já idoso, Deus vai revelando para João. Deus permitiu que ele fosse preso, para que através daquilo ali ele tivesse um propósito na vida desse homem aqui, e lhe dá então o livro de Apocalipse. Deus revela para João através de visões aquilo que viria a acontecer, porque o texto Apocalipse significa revelação, revelação do que vai acontecer ainda. E Deus dá essa revelação a João dessas últimas coisas, daquilo que iria acontecer lá no final dos tempos. E aí Deus ministra a João e também ministra ao nosso coração. Por isso que essas revelações aqui são maravilhosas para nós. Período político difícil, para uma igreja perseguida, mas fala para o seu, fala para o meu, para o nosso coração. Esse João aqui do livro aqui, irmãos, é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, é o mesmo João que escreveu as 3 cartas, lá no finalzinho do Novo Testamento, as 3 epístolas. É o mesmo João que Jesus chamou, filho de Zebedeu, o mesmo discípulo. É o mesmo João que Deus está usando agora para fazer essas revelações aqui.
E aí, chega no capítulo 5, a gente se depara com essas circunstâncias aqui, o livro e o cordeiro, é o que Deus revela para João. Começa por essa história do livro. A cultura romana, ela era uma cultura muito organizada. Para você entender o livro de Apocalipse, a gente tem que remontar ao tempo, ao primeiro século, e a cultura romana, que dominava o planeta quase que todo. Dominaram quase que o planeta todo por cerca de 300 anos, muito tempo. Eles eram extremamente organizados, leis. Muitas das nossas leis, e os advogados aí de plantão sabem muito bem que muitas das leis que temos hoje ainda no século 21 no Brasil, vem de lá, do tempo romano. Seguem de lá. Uma delas é essa questão aqui do livro. Por quê? Porque na cultura romana, quando alguém ia deixar uma herança, deixava escrito o seu testamento, deixava escrito ali na forma com que era a escrita deles em sua época, um testamento, como lei, isso era lei. E o testamento, ninguém podia abrir, só podia abrir um testamento que vinha selado com 7 selos romanos, quando a pessoa morresse. Aquele testamento ficava guardado. João então tem a visão de um livro que é como um testamento, e ele vai discorrendo como que se dava essa questão desse livro, desse testamento. Primeira coisa que João descreve no livro, no testamento, ele descreve que esse livro estava todo escrito, como nós lemos, por dentro e por fora. Era como um rolo, que ele estava todo escrito, não tinha espaço ainda para alguém escrever alguma coisa. Não tinha espaço para alguém acrescentar a ideia de uma anotação naquele livro. Não, ele estava em todo o seu espaço, por dentro e por fora, escrito, completo. João já está dizendo aqui algo para a igreja de Jesus, na sua época e na nossa, sobre o domínio completo de Deus. A ideia aqui é que a história estava toda escrita. A ideia aqui é que o texto no livro todo escrito estava dizendo, olha, está tudo escrito, não tem nada ainda que vá ser escrito ao longo de um tempo. Deus tem controle completo, porque está tudo fechado, está tudo anotado, está tudo perfeito. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não é surpreendido com uma coisa nova na história, como nós somos. Como março do ano passado, jamais esperávamos viver o abril de máscara e primeira dose, segunda dose, estão falando já na terceira dose, que a gente jamais esperava uma coisa dessa. Que surpresa! Deus não tem surpresas. Seu livro, a sua história, o seu governo, o seu controle é completo, é total. Não tem nada que ainda alguém possa mudar, porque tudo está no controle e nas mãos do nosso Deus. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Mas João continua dizendo que esse livro estava fechado, selado com 7 selos. A ideia que eu citei de Roma. Ninguém podia. Por que 7? Porque a ideia de 7 selos que João usa, Deus dá para João ali. Porque 7 na numerologia bíblica significa perfeição. São 7 dias para a criação. São 7 selos no livro. Aqui a ideia, a simbologia que Deus está usando e dando para João é que esse livro, a história, a direção de Deus é perfeita, não tem nada que esteja desconexo,
nada que ele faça venha a ser algo que foi um engano, que foi um erro. Deus cometeu um erro, se equivocou, não. Ele está na sua perfeição de controle de todas as coisas. O livro é perfeito. O livro é selado com 7 selos. O que tem dentro desse livro? Aí o livro, como era um livro que remonta à época romana, ele dava uma herança. Ele falava de algo que as pessoas teriam. Então o livro vinha a história da família, o livro poderia vir os bens que aquela pessoa que morreu tinha. O livro poderia vir para quem deixava aqueles bens. Então aquele livro era o testamento de herança. Isso era o que continha a ideia do livro. Um livro que fala de uma herança. E a pergunta que nós temos hoje aqui, né? Você já fez o teu testamento? Você já fez o teu testamento de todos os seus bens que você tem? Tens bens para deixar? Se você morrer e não deixar herdeiro, se tiver herdeiro, amém. Eles são dono de tudo. Se não tiver herdeiro, vai ficar, sabe para quem? Para o governante da época. O governo é que pega os bens daquele que morreu sem herdeiros. Então por isso que a pessoa que não tem herdeiro, ligado diretamente a ele ali, deixa um testamento. Você não tem nada? Então você não vai deixar nada, deixa um beijinho e pronto, amém, para aqueles que ficarem, tá bom? Essa é a ideia do testamento. Essa até hoje, irmãos, é a nossa lei, tá? O testamento é assim que se deixa para uma herança para outra geração. João olha e vê algo estranho. Ele vê que ninguém podia abrir os 7 selos. Ele vê que ninguém tinha condições espirituais para abrir o livro. Porque é um livro que trata-se de uma lei que está acima dele e que o livro está completamente selado. Aquilo toca no coração de João, porque ele sente que, de alguma forma, aquele livro tinha algo de muito importante. Tinha algo de muito importante para a geração humana, para a terra, para os seres humanos. E a reação de João é chorar. Ele não entende a totalidade do que está acontecendo e porque não se consegue ler o livro, saber o que tem no livro, então sua reação é chorar. Naquele livro estava declarada a herança dos salvos, a herança dos santos, dos que são salvos por Cristo Jesus. Mas João está chorando, quebrantado, porque eu quero saber o que tem lá, eu quero ver algo, me induz, me mostra a entender que isso é muito importante, o que está aí, nesse livro aí. A gente já aprende nesse paralelo do ensino bíblico, irmãos, que nós somos herdeiros em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Aquele que está em Cristo é nova criatura e ele é co-herdeiro do reino de Cristo Jesus. Tudo que pertence a Jesus pertence àqueles que também entregaram seus corações a Ele. Todos os crentes podem não ter nada aqui na terra, pode não ter bem nenhum, mas ele é rico em Cristo Jesus. Amém ou amém? Então compartilha com o parente, o irmão que está do teu lado aí. Você é rico em Cristo Jesus. Tome posse dessa riqueza aí, irmão. Você é rico. Você é trilionário. Dentro da visão espiritual, em Cristo Jesus. João está chorando. João está com o coração quebrantado porque ninguém podia abrir o livro. E olha que interessante que o texto narra que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra
A ideia é que nenhum ser espiritual no céu, nenhum homem na terra e debaixo da terra nenhuma potestade demoníaca, nenhum outro ser rebelado contra Deus poderia abrir esse livro. Abraão, pai da fé, não podia. Enoque, o homem que andou com Deus, não podia. Moisés, um dos maiores líderes, não podia. Davi, o rei, primeiro rei, o principal rei de Israel, da onde veio a linhagem messiânica, não podia abrir esse livro. Nenhum discípulo de Jesus podia abrir esse livro. Nenhum dos anciãos que estavam diante do Cordeiro podiam abrir esse livro. Maria, a mãe de Jesus, não podia abrir esse livro. Nenhum profeta, ninguém na face da terra tinha autoridade, muito menos o próprio João tinha condições de abrir o livro. Tinha autoridade espiritual para abrir esse livro. E agora, a incógnita que fica na história humana, porque o livro não pode ser aberto. O futuro da humanidade não pode ser revelado. A vitória de Jesus não pode ser cantada. Ficamos na incerteza do final das coisas, como serão, como vai acontecer, meu pai, como será a crise de João? É porque essa incógnita vinha no seu coração. E a crise de João, de chorar diante de algo que ele não tinha condições, também muitas vezes pode ser a nossa crise. E a gente aprende aqui também que muitas vezes a gente vem à casa de Deus, a gente vem participar de um culto ao Senhor e a gente também está chorando. O nosso coração ou nosso semblante está chorando. Talvez você que esteja em casa, você esteja chorando agora. Talvez as lágrimas estejam descendo do seu rosto, pelos problemas, pelas angústias da vida, pelas coisas que você não consegue entender, ter respostas. Talvez essas lágrimas sejam muito fortes no seu coração. Chorar é bom, porque a gente quando chora, diz o poeta, a gente está lavando a nossa alma. Só que muitas vezes o choro é ruim, porque as lágrimas embaçam, diz um outro poeta também, o nosso olhar. As lágrimas muitas vezes impedem com que a gente enxergue a realidade da vida. As lágrimas que nós vertemos muitas vezes, elas nos distanciam de algo que Deus quer ministrar ao nosso redor. Porque as lágrimas, elas vêm de situações que são reais. A gente olha ao nosso redor, temos motivo para chorar. A gente vive em constância à beira de guerra. Nós temos motivo para chorar, porque nós estamos vendo as famílias se dissolverem a cada dia, e sonhos serem esfacelados. Nós temos motivo para chorar, porque nós estamos vendo pessoas que amamos falecerem de um dia para o outro. Estamos todos de luto. Nós vivemos num luto coletivo e temos muitos motivos para chorar. As lágrimas, elas realmente são reais na nossa vida por causa das incertezas. Nós em 2020 não imaginávamos um 2021 desse jeito. E hoje em 2021 a gente não imagina o 2022. Nós temos expectativas e sonhos para o ano que virá, mas nós não temos a mínima ideia de como será a política do nosso país, como será um novo presidente, como será o avanço da questão do Covid, as
situações que nós vivemos politicamente no nosso país, nós temos motivo cada vez mais para a gente chorar. Talvez como João, que chora por algo que ele não consegue entender, nem ter controle em suas mãos para resolver, nós também choremos. Talvez você tenha vindo aqui hoje e você também tem lágrimas nos seus olhos por decepções, e você está segurando, e você está levando a sua vida, mas Deus te conhece, Deus te vê, Deus está vendo cada irmão que está acompanhando a gente pela internet, Deus sabe a razão das suas lágrimas, Deus sabe que nós muitas vezes, como João, não temos esperança nenhuma, e achamos que muitas vezes o curso da humanidade, das nossas vidas, é como um navio sem leme, é como um navio sem controle, e um navio ele pode ter muita tecnologia, e um navio ele pode ser enorme, ele pode ser um transatlântico, ele pode carregar milhares de pessoas, ou talvez containers dentro dele, pode ser um navio conduzido por pessoas que estão à distância, sendo conduzido pela internet, controle remoto. Mas se essa máquina poderosa, enorme, perde o seu leme, ou perde a sua hélice, está fadado à destruição, porque não tem mais como dar rumo àquilo ali. Muitas pessoas acham que a humanidade, que a vida do ser humano é assim, é como um rumo, uma direção que se vai e não se sabe onde vai chegar. É assim que João se sente. Até que no descrever do texto, até que em um momento ecoa uma voz, um dos anciãos diz, e nós lemos no texto, diz para João: não chore. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, não chore, ela vem do trono da graça, vem de alguém que sabe que está no controle de todas as coisas, e nós sabemos que Deus está falando isso para cada um de nós, para cada um que está aqui presente, segurando suas lágrimas pelas circunstâncias que nós vivemos, para cada um que está em sua casa, para cada um que ainda vai ver essa palavra. Deus está dizendo para todos nós: não chore. É uma palavra divina, é uma palavra de consolo, é uma palavra de alguém que sabe o que está dizendo, que fala com sabedoria do que está dizendo. Não chore. Será que você pode falar isso para quem está do teu lado e consolar o coração do irmão, da irmã, do parente? Diga aí: meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu filho, não chore. Não chore. Deus vai mudar as circunstâncias. Deus, seu conhecimento é limitado. Você está vendo esse momento aqui que a gente está vivendo. Você está vendo o que a gente está vivenciando aqui, é um recorte pequenininho de toda a história. E Deus está dizendo: não chore. A Bíblia fala que o Senhor vê a sua lágrima, e que mais, um dia, no mesmo livro de Apocalipse, ele fala que o Senhor vai enxugar toda a lágrima. Haverá um dia em que ele vai enxugar toda a lágrima. Ore ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, enxuga minhas lágrimas. Senhor, tu estás vendo a dor no meu coração e o porquê que os meus olhos marejam, e o porquê que eu tenho vontade de chorar, as dores que me cercam. Vem, Senhor, enxuga a minha lágrima. Deus tem solução para aquilo que te faz chorar. Você crê nisso? Amém? Deus tem solução. Deus pode colocar um basta na angústia que você está sentindo.
Deus pode mudar a história. Deus é digno de todo louvor, honra e glória, porque Ele muda as circunstâncias e só Ele pode dizer para nós: não chore. Ele é o único que pode dar rumo à humanidade, que pode mudar o rumo da sua vida. De repente, João ouve essa palavra, não chore, e o mesmo ancião que falava para ele isso, também completa a palavra, não fica só aí, diz por quê. Ele tem propriedade no que está falando, não é um consolo superficial. Eles falam para João: não chore, João, sabe por quê? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aleluia! Que notícia boa, irmãos! Esse ancião que diz para João: não chore, simboliza alguém que tem autoridade, porque na cultura judaica, alguém para ser considerado ancião é alguém que é respeitado, é alguém que é honrado pelo povo. E João ouve desse ancião lá na eternidade, alguém respeitado, alguém autorizado por Deus, essa palavra: olha, João, não chore. João, leão de Judá, ou seja, aquele que saiu da tribo de Judá, o descendente das 12 tribos, da tribo de Judá, ele é descendente dessa tribo. A raiz de Davi, ou seja, ele é da genealogia de Davi. Esse aí pode abrir o livro, ninguém pode abrir o livro, mas esse leão da tribo de Judá, esse que é a raiz de Davi, João, ele pode abrir o livro. Sabe por que ele pode abrir o livro? Porque ele morreu, mas viveu de novo. Aleluia! A morte na cruz, toda aquela agonia de Jesus na cruz, foi por você, foi por mim. Aquele momento de agonia que concluiu na morte dele, mas não parou ali. Teve a sua ressurreição dentre os mortos. E nós celebramos isso há poucas semanas atrás, na Páscoa. Essa morte, essa ressurreição fez com que Jesus Cristo fosse o único que tivesse autoridade diante de todos da existência, diante de todos os personagens bíblicos e homens que andaram com Deus, diante de todos os discípulos, diante da mãe dele, diante do próprio João, diante dos seres celestiais que estavam lá no céu, narrados pelo texto bíblico, diante dos seres que talvez tenham sido expulsos do céu por irem contra Deus, diante de todos, Jesus é o único autorizado a receber esse livro, e não só receber, como diz o texto, de também abrir o livro. Amém, meu irmão? Que coisa maravilhosa! Mas não para, porque o ancião fala: não chore. O ancião fala: ó, leão, raiz de Davi, morreu, ressuscitou, e é o único que pode abrir o livro. Mas de repente João olha, e ele agora vê o cordeiro, vê a imagem de um cordeiro. E por isso que o tema do texto na NVI é o livro e o cordeiro. Porque João vê um cordeiro, a figura de um cordeiro. Você lembra do Antigo Testamento, quando falava do cordeiro, quando alguém tinha que ir lá, sacrificar uma oferta, lá levar ao sacerdote uma oferta, aquele cordeiro que era levado tinha que ser um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha, sem doença, simbolizando
que algo aconteceria. João vem aqui e fala, e ele vê a figura de um cordeiro. João Batista, quando está batizando no Rio Jordão, e ele vê Jesus se aproximando, e ele declara o que ele vê, uma palavra profética para Jesus. O que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira os pecados do mundo. João Batista já profetizava essa figura de Jesus como sendo aquele usado por Deus para morrer em nosso lugar, para ser sacrifício em nosso lugar. Eis aí o Cordeiro de Deus. A solução de toda a história está em Jesus. O Cordeiro que João Batista está olhando, que ele enxerga, ele está vendo ali Jesus, e diz o texto, com a afeição de que foi morto, com a ideia de que aquele Cordeiro foi morto, mas ressuscitou. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é o único que tem condições de pegar o livro da história humana e abrir os 7 selos, porque ele morreu. Jesus venceu o pecado, ele não pecou. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a cruz. A vitória de Jesus foi completa, e ele só pode ser o leão, o que ruge, o que é o rei, porque um dia ele foi cordeiro, porque ele morreu, porque ele se entregou. São metáforas que a palavra do Senhor vai nos ensinando para nós entendermos o ministério profético de Jesus. Ele só pode ser o Messias, Salvador, porque um dia ele foi o Messias sofredor, o que sofreu, o que Isaías profetiza sobre ele, de que nele não havia beleza alguma, homem de dores, sofrido. Esse Jesus que vence porque se entrega, vence tudo o que lhe é proposto, é ele que pode ter a recompensa de pegar o livro da história da humanidade, do mundo, do cosmo, do universo, dos multi-universos, e ter em suas mãos. E não só ter em suas mãos, como ele pode abri-los e saber o que é, ler o que é. Aqui João está narrando, ele está tendo a visão da recompensa de Jesus Cristo, a coroação de Jesus. O texto diz claramente que todos se curvam, os 24 anciãos se curvam, os seres viventes, os 4 seres viventes se curvam, todos se curvam. Jesus está em pé, recebendo o livro em suas mãos. Jesus, aquele que nós adoramos, ele é o Rei do universo. Posso ouvir um amém? Deus é maravilhoso. E aí o texto continua, tem mais coisa aqui que é complicado, porque a raiz de Davi, o leão de Judá, o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. João olha de repente e vê um ser também com 7 chifres. 7 chifres e 7 olhos. Que coisa louca, né? Não dá para imaginar alguém com essa figura de 7 chifres, 7 olhos. De novo, figura, metáfora. Porque na nossa cultura hoje, essa questão de chifre é questão de brincadeira. Mas na cultura do primeiro século, chifre era sinônimo de poder. Na cultura helênica, em todas as culturas, chifres era sinônimo de poder. Você vai ver aí muitos filmes aí, no que nós temos visto aí no cinema hoje, os Vingadores e tal, alto mês você vê um com capacete, tem chifre. Por causa disso, chifre é símbolo de poder.
Aqui a ideia é que João vê o chifre como poder total. O 7 é a imagem da perfeição, já falamos. 7 dias da criação, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, perfeição. E chifre, poder. Naquele que João está vendo, de 7 chifres, tem o perfeito poder. Ele é onipotente. Deus tem todo o poder. Jesus, o nosso Deus, é onipotente. Ele está no controle, ele tem poder para mudar o que for. Ele pode pegar a leucemia e transformar do dia para a noite, da noite para o dia. Ele pode pegar alguém que está morto e reviver, alguém que está vivo e morrer. Ele dá e ele tira. Ele tem todo o poder em qualquer instância, em qualquer circunstância da história, da física. O Senhor é onipotente. João está vendo aqui aquela visão de alguém com 7 chifres. O onipotente está na frente dele. Ele está tendo a visão. E não só 7 chifres, como ele também vê os 7 olhos. Ele está vendo alguém que vê tudo. Os 7 olhos. Perfeição na visão. João está vendo aqui, ainda fala dos 7 espíritos. João está vendo aqui a figura, o que nós na teologia colocamos como aquilo que Deus é. Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas, não há nada que Ele não possa ver. O caráter de Deus é revelado aqui para João, através da figura que ele está vendo. Louvado seja Deus, porque esse ser completamente poderoso, completamente tendo a visão de tudo que existe dentro de nós, em todos os lugares, e que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, esse Deus que nossa mente não entende, Ele está aqui hoje. E nós estamos adorando a Ele. Amém? É a Ele que nós adoramos. João está vendo isso. Quando ele vê isso, de repente, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram, como eu já disse para você, diante do trono do Cordeiro. E diz o texto que eles têm harpas nas mãos e uma taça. Harpa na mão, numa mão, e taça na outra. Harpa, porque a harpa era o instrumento de cantar canções alegres. O povo de Israel, quando queria exaltar, eles tinham muita questão de dança, né? Até hoje eles são assim, dançam, pulam. Eles usam a harpa como esse instrumento. Quando eles estavam cativos na Babilônia, e o salmista registra isso, né? Eles penduram suas harpas, que era o instrumento de cantar canções alegres, nas árvores, à beira do rio. E eles relatam, olha, os nossos algozes falam para nós, cantem as canções alegres de Sião. Como vamos cantar canções alegres de Sião, se nós estamos aqui escravos na Babilônia? As harpas deles, eles não queriam cantar, porque a harpa é canção, é para cantar canção alegre. Os 24 anciãos estavam com suas harpas nas mãos, declarando, olha, nós vamos celebrar. Culto ao Senhor é motivo de festa, não é fúnebre, é vida, é nascimento. Culto ao Senhor é para ser alegre, porque Ele é o vitorioso, Ele é aquele que venceu. Culto a Jesus é independente das circunstâncias que a gente está vivendo, das perdas, das dificuldades, das dores, porque é para Ele, não é para mim. E Ele é o vitorioso. Eles tinham harpas nas mãos para celebrar, e na outra mão uma taça de ouro. Olha que interessante, e diz o texto ainda
que as taças de ouro estavam cheias de incenso. E explica o que eram esses incensos, que são as orações dos santos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus ouve cada oração feita e guarda. E presta atenção, você que está na sua casa, Deus não ouve as suas orações porque você é bom, ou porque nós que estamos aqui somos perfeitos. Deus ouve nossas orações porque Ele é o Senhor de todas as coisas, é por causa dEle mesmo, do amor que Ele tem. Não é porque você não pecou, não é porque você é alguém muito bom, especial, não é porque você é crente ou não é. Deus ouve a oração daqueles que vão com o coração contrito a Ele, por causa dEle, por causa do amor, da graça, da misericórdia, por causa do Cordeiro. É por isso que Ele ouve a oração. Posso ouvir um amém? Aleluia, pelo Cordeiro de Deus, que morreu, mas ressuscitou, venceu. É especial, cada oração, cada clamor é especial, e o Senhor guarda, e Ele vai responder. Ele responde no momento dEle, não é no nosso. E se alguma oração Ele não te responder aqui, Ele vai te responder um dia na eternidade. Mas um dia você vai saber de todas as coisas. Um dia você vai compreender todas as coisas, o porquê de tudo o que aconteceu, o porquê das coisas serem como são. Lá na presença do Senhor, lá Ele vai completar, responder a sua oração. Você, querido, que entrou aqui machucado, aflito pelas circunstâncias da vida, ore a Jesus. Ele está dizendo para você: ore, clame, porque Ele te ouve, porque Ele com certeza está olhando para cada um de nós. Amém, meu irmão? O texto diz que esses 24 anciãos, os 4 seres viventes, eles se curvam, e agora a figura que Jesus vê é Jesus com o livro nas mãos, recebido a herança, o livro onde está o nome e a herança de cada um de nós. Todos glorificavam ao Cordeiro, todos adoravam, diz o texto, todos diziam: Tu és o digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foi morto e com o teu sangue compraste. E suas questões da vida, fale com quem tem o curso da história nas mãos. Ora confiante a Jesus. Ore hoje confiante a Jesus. Cristo, diz o texto, com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. A morte de Jesus, o sangue do Cordeiro vertido na cruz, comprou para Deus a sua vida, comprou para Deus a sua história. Você foi comprado por sangue, e sangue precioso, sangue do Cordeiro Santo de Deus. E você foi comprado e apresentado a Deus. Todos aqueles que entregam suas vidas a Jesus, que reconhecem que Jesus é o Cordeiro de Deus, o que morreu, mas ressuscitou, o que morreu por nossos pecados, e que o seu sangue serviu para nos comprar diante do Senhor, pela fé, são salvos em Jesus. Veja, não são salvos, João não está vendo ninguém salvo, os anciãos não falam para João que alguém foi salvo porque fez alguma coisa, porque agora melhorou e agora conseguiu abandonar, talvez, uma dificuldade pessoal. João não fala que eles tinham algum privilégio em detrimento de outras pessoas, não.
João fala que tudo, a compra toda, se resume ao Cordeiro. Nós somos só herdeiros. Fizemos nada. Quem tem casa aqui? Casa, você conseguiu comprar sua casa e ela é seu patrimônio, você não paga aluguel. Levanta sua mão aí. Aleluia! Muita gente, glória a Deus. Essa casa que você comprou, com muito suor, madrugadas de trabalho, feridas nas mãos, calos de tanto trabalhar, e que você hoje mora, conquistou um bem, vai ficar para alguém que não teve tanto trabalho assim, seus filhos, que talvez nem viram, talvez nem colocaram um tijolo na casa, que talvez contribuíram com muito pouco, mas eles poderão receber, e eles receberão completamente de graça. É a tua herança para eles, é a tua herança para os seus netos. Você que nem tem neto ainda, quem já tem neto? Levanta a mão aí, olha aí, ó, já diminuiu. Você que tem neto, é dos seus netos, serão dos seus netos, se seus filhos deixarem e cuidarem. E você que nem os tem, nem tem neto ainda, um dia quando você tiver, o que você está ralando hoje para conquistar, serão deles. Porque talvez você que está aqui hoje, herdou alguma coisa de um ente querido seu, do seu pai, da sua mãe. Quem herda, não herda porque merece ou desmerece, herda simplesmente porque está lá, no livro, no testamento. Seu nome é daquela parentela, e você tem direito àquilo ali. Não é porque você é bonzinho ou não, é simplesmente um direito que você tem. Aqueles que entregam suas vidas a Jesus, aqueles que reconhecem que o Cordeiro foi morto, mas ressuscitou, esses passam a ter seus nomes escritos no livro, o livro que João está vendo e que Jesus recebe em suas mãos, o livro da vida. Seus nomes passam a estar escritos ali, a tua herança passa a estar ali depositada. Pela fé, os 24 anciãos estão dizendo: olha, ele morreu, com seu sangue ele comprou gente de todo lugar, não porque eles mereciam, mas o nome deles entrou lá no livro da vida, o seu nome. A pergunta que Deus faz para quem está lá assistindo a gente, a pergunta que Deus faz para cada um de nós aqui hoje: o seu nome está escrito no livro da vida? Pela fé em Cristo, o Cordeiro de Deus, você já declarou de todo o seu coração que você entrega a sua vida a esse Jesus, e que deseja segui-lo, e que deseja se aproximar dele mais e mais, e deseja ser discípulo dele. Você no seu coração, numa oração sua com ele, você já tomou essa decisão, você já está tomando decisões em caminhar mais e mais na direção dele, porque isso é muito importante para todos nós. O livro é o livro que está escrito o seu nome, ou não, depende de cada um de nós, depende das nossas escolhas da vida. Os 24 anciãos estão dizendo: é gente de todo lugar, toda tribo, toda nação, não importa como foi a sua história, não importa como foi sua criação, não importa as loucuras que você já fez, não importa as consequências das besteiras que você já fez, não importa como foi a história dos seus avós, não importa a religião que eram os seus pais, não importa, o Senhor Jesus, Ele comprou gente de todo lugar, de Duque de Caxias, do Pilar, da onde essa palavra chegar pela internet, Deus comprou pessoas que Ele quer levar para a eternidade, e essas pessoas só precisam despertar e dizer: eu quero esse Jesus,
Você não tem que dar um grande dízimo. Você não tem que fazer um grande feito. Você não tem que tentar conquistar alguma coisa, porque não é pelas obras, é pela fé. É a fé em Cristo Jesus que leva alguém à eternidade, que leva alguém a ter seu nome escrito no livro da vida. O Cordeiro morreu, mas ele ressuscitou. Hoje você precisa tomar essa decisão na sua história. Os 24 anciãos, além de falar que ele comprou com seu sangue, fala que esses que ele comprou com seu sangue, ele fez algo maravilhoso. Diz que tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. O Senhor pegou esse homem que tem o livro nas mãos, e que todos que reconhecem quem ele é, ele falou: agora você é do meu reino, você pertence a mim. E não só você é do meu reino, aí agora, cada crente, a palavra de Deus nos diz que nós estamos assentados à destra de Cristo Jesus. Estamos nossa mente, nosso coração, pela fé, está ao lado de Cristo Jesus nas regiões celestiais. Aqui na terra nós já reinamos em vida, já estamos no reino do Senhor, e vai chegar o dia quando Cristo voltar e o seu corpo for transformado, e a sua história for mudada, e você for glorificado, aí você vai completar na sua vida o reino de Cristo. Você vai reinar completamente com Cristo, por intermédio dele mesmo, que te deu essa autoridade. Aleluia. Quando isso acontece, todo mundo começa a adorar a Jesus. Diz o texto que João começa a dizer que ele vê anjos, milhares e milhares e milhões de anjos, e ele vai crescendo, o coro aumenta, e o coro começa mais na frente. O texto diz que as pessoas, todos os seres, fala, é interessante aqui que fala que ele foi digno de receber tudo, poder, riqueza, e diz que criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, adoraram e se prostraram ao Senhor. Quero dizer para você que um dia todos se curvarão diante do Cordeiro. Todos. Mesmo quem se dizia ateu, mesmo aquele que nunca quis saber de Deus, mesmo os maiores governantes da terra, os maiores líderes, os mais ricos, todos se curvarão. João está vendo o final da história, e ele vê tudo o que existe, no céu, na terra, no mar, debaixo da terra, tendo que dizer: ele é digno, só ele é digno, a ele seja o louvor. E depois que se curvarem e reconhecerem, porque chegarão lá no final da história, cada um receberá o seu destino na nova Jerusalém, na nova criação. É melhor se curvar a Jesus hoje, é melhor colocarmos nossa vida diante dele hoje, é melhor a gente se juntar aos anciãos, aos 4 seres viventes, a todos, e dizer: Senhor, tu és o Cordeiro digno, que está no controle de todas as coisas. Não importa o que vir, não importa o que vier, perdão, não importa se tem Covid, se não tem, não importa, depois da Covid o que vai passar, o que eu sei, não importa. A história está nas mãos do Cordeiro, e nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Você é co-herdeiro com Cristo Jesus? Você pode declarar que esse reino é teu também? Amém, meu irmão? Você já tomou essa decisão pela fé? Nós podemos nos juntar aqui aos que adoram a Jesus, junto com os irmãos louvor, e cantar: digno é o Senhor.